Fala pessoal, vamos fazer um recap aqui com as melhores entradas de price action dessa semana agora aí de 9 de junho até 13 de junho. Semana que eu tô bem gripado aí, mas tô fazendo esse vídeo porque eu tenho compromisso aí com vocês de postar pelo menos um por semana e tô conseguindo cumprir, mesmo que seja agora aqui os 45 do segundo tempo, beleza? Não tô nem filmando que eu tô com a cara péssima, mas vamos lá. Vamos ver se a gente faz uns recaps também ao vivo para vocês poderem tirar dúvida. Quem sabe semana que vem dá para a gente fazer. E ajuda aí nos comentários. Às vezes você coloca alguma dúvida, alguma coisa que você já faça, eu consigo resolver. E vamos engajar, tá bom? Para a gente ir fazendo o canal aí pegar. Estou fazendo hoje aqui no sacrifício, mas com um grande prazer. Então vamos lá. Eu resolvi pegar entradas bem clássicas, tá? De price action. Nada muito ortodoxo. Então, só para você entender, o que for vermelho é venda, venda boa, venda com confiança. O que for rosa é venda daquela em que você está para um perfil mais agressivo e que daria mais trabalho de gerenciamento. Compra amarela é também dessas, né? São compras mais agressivas que dão mais trabalho de gerenciamento. E a verdinha são as mais conservadoras, aquelas que todo mundo tem que fazer, os conservadores e os agressivos, e que permitem um gerenciamento melhor, beleza? Então, verdes são os melhores, compras, vermelho as melhores vendas, amarelo, compras não tão fáceis de fazer, e rosa, vendas não tão fáceis de fazer. Claro que quem está iniciando deve preferir fazer as 1 a 3 ou vendas vermelhas ou compras verdes que tem todos os dias. Desculpa, mas vamos lá. Bom, segunda-feira começou, a gente sempre olha um padrão do dia anterior para ver se tem alguma coisa para a gente fazer, não? Uma reversão, um rompimento. Aqui tinha um TTR do dia anterior, tinha também a média móvel dos 60 minutos, passando aqui por cima, e uma barra de rompimento muito boa, e a origem dela é na média móvel de 20 períodos, e indo bem abaixo desse TTR anterior, né, fugindo aí também da média dos 60 minutos, média de 220 aqui em cima, e média de 20, essa marronzinha, as duas exponenciais. É uma venda sell the close, ou seja, venda ao fechamento. Stop. Pode tanto usar acima da própria barra, tem gente que prefere fazer assim quando é day trade, ou no início da perna, nesse caso seria início da barra 1. Eu prefiro essa com a... Todas as que eu vou falar aqui, stop na própria barra, tá bom? Ou seja, para vendas, stop na própria barra, logo acima da própria barra de venda, e para compras, stop logo abaixo da própria barra de compra. Bom, sell the close aqui, ou seja, venda de fechamento a 3. A 4 é uma barra muito pequena, até dava para colocar como venda de fechamento, mas geralmente eu coloco quando são barras maiores. Beleza? Venda de fechamento na 5, venda de fechamento na 6. Muito mais difíceis de fazer essas entradas e o seu gerenciamento ia ficar meio distorcido. Repara que a 3 levou a um trade 2 para 1, é o grande objetivo no começo de todos os iniciantes, levou até um pouquinho mais, né? Quase um 3 para 1, mas levou aqui a 2 para 1. E essa venda dá 5 também, tá? Meio na mosca. E a compra? Quando a gente vê uma queda muito forte, geralmente a gente evita fazer compras, né? Operar contra isso. A gente espera uma correção, observa essa correção. Se essa correção for por volta de 50%, para o terço do meio ali, melhor ainda. Se não for, melhor que seja para a média móvel. E mesmo que seja para o terço do meio, também melhor quando é próximo da média móvel. Então, a partir da média móvel, um dos melhores setups que a gente opera, aqui a venda abaixo dessa barra 15, que foi a barra de baixa, ou da barra interna, né, 16. Nos dois casos, o acionamento foi na 17, beleza? Essa é uma venda boa, stop, acima da 16, acima da 15 ou acima da 14.
Se fosse swing, se a gente estivesse operando um tempo gráfico bem mais longo, e você fosse segurar isso por vários dias, por exemplo, ou por um movimento muito grande, aí o stop ainda seria lá em cima da 1. Mas aqui, porque a gente faz um day trade, stop da 16 ou da 17, tá ok. Quanto menor o stop, maior a chance de você ser estopado. Sempre leva isso em consideração. Barra 21 é um rompimento dessa mínima. Eu não gosto dessa venda, por isso que eu coloquei rosa. Eu particularmente não faço. Eu gosto de fazer vendas assim. É que a barra foi muito boa. Primeiro, ela já é uma segunda perna desde que começou a cair aqui da 14, ó, perna 1 até 18, correção. Já é a segunda perna esticada, eu prefiro quase nunca fazer isso. Mas ela foi muito forte abaixo da mínima anterior, mais de 60% da barra, então por isso que eu coloquei. Tem gente que gosta de operar assim, eu particularmente não gosto. Tá? Quando é o caso, eu prefiro esperar uma nova correção de duas pernas para a média, para o ponto de rompimento, antes de vender. Vamos seguindo. Aqui um always in flip, né? O controle de mercado passou para os compradores. Aqui, barras consecutivas de alta passaram para cima da média móvel e se acomodaram aqui na própria média móvel, segurou na média móvel, deu aqui uma barra interna na 35, e aí a 36 e a 37 foram acima. A 37 foi uma compra melhor por ser uma barra com um corpo de alta. É uma tentativa também que dá para fazer. Eu coloquei amarelo porque não é exatamente muito boa, não está tendo origem na média móvel, aqui a barra 37, e a 36 foi, a barra interna 35 foi um dojizinho, e vindo de uma queda muito forte. Então, e testando um ponto de rompimento anterior. Então, é assim, difícil de fazer, né? Mais difícil, mais complicado. A maioria dos iniciantes não deveria fazer. A 57 eu acho que iniciantes poderiam fazer. Eu marquei ela em amarelo, mas na verdade eu vou marcar ela em verdinho. E aqui já era always in long, controle do mercado. Teve uma correção em TTR, menos de 20 barras de correção. E eu tinha marcado de amarelo porque a barra de sinal não era exatamente a melhor do mundo, mas foi boa. Teve origem na média móvel aqui. Se você for tratar como reversão de duas barras, você só ia entrar aqui na 57. Se for tratar 50, desculpa, na 59, né, que você entrar. Se for tratar como barra de reversão, a própria barra 57, aí é o verdinho. E para terminar o dia, coloquei aqui também essas aqui. Sempre que tiver controle do mercado, always in long, você tiver algum tipo de correção, ou lateral, ou para próximo da média, tiver uma barra de alta, é uma entrada também, mas de novo, não foram boas entradas, né? Longe da média um pouco, alto no TTRzinho e também não levou a nada. O horário também não era bom, né? Bom, então essa foi a segunda-feira. Vamos ver umas entradas aqui na terça-feira. Terça abriu com gap de alta. Gap, você sempre trata assim. Se o gap for bem forte, você espera uma boa barra de alta, uma boa barra a favor do gap, ou uma boa barra contra, uma barra sólida. E se o gap foi de alta e foi forte, aí você prefere operar a favor do gap, ou seja, contra o. Você acha que o gap não vai fechar, tá? Na maioria das vezes, a não ser que você tenha uma barra sólida para o outro lado, em direção ao fechamento. Agora, se o gap é pequeno, aí dificilmente você vai apostar que esse gap não vai fechar, que ele vai ficar aberto. Beleza? Então aqui o gap foi relativamente forte em relação às barras do dia anterior, ó. E teve essa barra de alta. Eu coloquei aqui amarelinha porque já está bem distante da média, está numa resistência anterior, que é a máxima. Espera aí. Não, não era a máxima daquele dia, não. Espera aí, eu marquei errado. Tá, mas, espera aí.
Não, era a máxima assim do dia anterior aqui, tava certo. Então, máxima do dia anterior e tal. Aí eu resolvi marcar como amarelo. Por que que eu marquei no meio da barra? Porque barras grandes, eu particularmente gosto de entrar quando eu vejo que a barra está muito forte. Eu me antecipo. Tá? Nem todo mundo deve fazer isso. Eu acho que quem é iniciante tem que esperar sempre a barra fechar como regra. Mas se você já tem um pouco mais de experiência, tem barras que você entra. Se aqui, por causa do gap, você já está esperando uma alta, e essa aqui tivesse comportamento de alta, no meio do caminho você acaba entrando. Não sei se exatamente onde eu marquei, mas em algum lugar. Ou no fechamento dela, ou acima dela. Tá bom? Por que que eu não marquei a outra? Porque já são muitas barras de alta e muito acima, né, da média móvel, é melhor esperar uma correção. A correção veio, mas não deu sinal de compra mais. E aqui dentro, terra de ninguém, testou a mínima do dia, fez um big up, big down. Se faz um big up, um big down e dá uma barra de sinal, eu gosto de tentar. Tá? A barra de sinal foi boa, foi uma barra interna, um bom corpo, por isso que eu marquei de verde. Eu poderia marcar de amarelo, já que ela foi uma primeira entrada depois de uma queda mais forte. Aí é uma questão de critério de quem está fazendo. Mas para mim essa é uma entrada boa. A stop abaixo dela também. Desculpa, pessoal, realmente não está fácil. Vamos lá. Aqui, mesmo setup do outro dia, o controle de mercado passou para os compradores, dá uma correção, barra interna 23, 24 também. E aí você compra acima, eu marquei de amarelo porque está um pouquinho longe, não é exatamente um teste da média móvel, a correção não foi lá essas coisas, o impulso também não, e ainda está no meio de um range. E ainda é uma resistência. Então, bem opcional fazer essa ou não, mas eu acho que quem tem um pouco mais de experiência não teria problema de fazer esse trade. Barra 28 é o oposto do trade da barra 18. Tá? Um teste da ROD, né? Da máxima do dia até então. E aqui uma barra de reversão, uma reversão de duas barras, algo nessa linha aí, mas uma barra muito boa, fechando na mínima e revertendo, né? Falhando um ponto importante de suporte e resistência depois de um padrão lateral. Big up, big down, padrão lateral. Barra de sinal na 18. Big up, big down, big up. Falha na 26, melhor ainda do que foi na 18. E uma barra de sinal melhor ainda na 28. Beleza? Essa eu não sei se levaria 2 para 1, mas vamos ver, testar aqui não. Essa só se você carregasse o trade. Essa exigir algum tipo de gerenciamento aí, um pouquinho mais avançado do operador. Talvez cair fora acima da 38, não sei. Aí só coisa de momento mesmo. E depois aqui, vendo na 64, o oposto da compra da 24, rosa também, always in short, correção até a média, uma correção melhor do que foi aqui, mas um impulso pior. E um mercado já bem mais lateral, aqui já era um triângulo. Né? Não vou traçar agora, mas já era um triângulo. Então, opcional fazer essa venda aqui. Barra de sinal também não era lá essas coisas. Então, isso foi a terça-feira. Vamos ver a quarta. Quarta-feira começou com tudo. A barra 1 até que daria uma venda. Mas ela é muito grande. Vamos marcar ela, para quem for mais arrojado, mas eu acho muito grande. Eu prefiro, nesses casos, não fazer. Eu prefiro esperar uma correção, ou se fosse uma barra mais forte, se fosse um rompimento mais forte, eu fazia também. Tá? E outra, mínima do dia não foi tão longe assim, para eu vender logo abaixo da mínima do dia, que é essa linha cinza. Também eu não arriscaria uma compra na barra 3. Então, não vai fazer nada aqui. Barra 7 que teve número, deu uma micada no mercado. Barra 10 até que seria uma venda, barra 11 até que seria uma venda, mas depois dessa barra 7 para mim o mercado micou, então eu não vou marcar aqui essa barra interna, tá? Always in short, retorno para média, barra de sinal. Até vou deixar marcado, então. Tá, vou deixar marcado, mas não é uma venda que eu faria e não fiz.
Aqui, barra 28, muito parecido com o que foi barra 28 do dia anterior também. Tá? Padrão lateral, big down, big up, big down. Testa a máxima anterior, falha na 27, falha depois de novo. Falhou na 25, falhou na 27. Barra externa de baixo, fechando na mínima. Bom, boa venda aí. Por isso que eu marquei de vermelho. E levou ao 2 para 1. Quase 3 para 1, né? Tá, tá. E depois aqui também, always in flip, né? Always in short, aqui até a 39. Always in long na 43. Se você estivesse muito na seca, dava para marcar acima da 43. O price action a gente consegue operar praticamente qualquer barra do gráfico. Então, eu estou tentando selecionar, mas é que algumas saltam aos olhos, assim, e aí eu acabo colocando depois. Mas eu acho uma compra melhor a 53 do que foi aqui acima da 43. 43, inclusive, muito parecido com o que foi a 24 no dia anterior, tá? Ou que foi a venda da 63, da 64. Beleza? A 53 pelo menos foi uma barra externa, uma barra melhor aqui. Aqui é uma barra interna na 57, mas é o mesmo propósito. Always em flip, o mercado se mantém lateral, testa a média, se mantém acima da média e aí dá uma barra de sinal. Tá? Aqui, uma tentativa de rompimento, que não foi com barras muito operáveis e o movimento foi parabólico, ou seja, ele acelerou as barras 64 e 65, e você vê isso através dessa linha diagonal aqui que ele acelerou. Para que o ângulo ficou maior. E isso é indício de clímax. O dia até então era lateral. Né? Repare, o dia começou aqui, barra 1, teve padrão lateral, aí ele expandiu o range, né? E lá em cima, uma barra de sinal que não foi das melhores, por isso que eu marquei de rosa. E uma segunda entrada muito boa, barra externa fechando na mínima, barra 70 também, um 2 para 1 aí, bacana. Beleza? Repara que dá para fazer as coisas, né? Aqui, reversão majoritária de tendência, né? Tá subindo desde a barra 38, subiu até a 67, quebrou linha de tendência aqui, para quem gosta de, para quem está operando só reversão majoritária, quebrou a linha de tendência, chegou no terço de cima dessa perna, geralmente só faço a reversão majoritária de tendência se chegar no terço de cima. Chegou, a venda foi um pouco abaixo, por isso também que eu marquei de rosa e não de vermelho. Se ela fosse um pouco mais acima, se fosse no terço de cima, eu marcava de vermelho. Tá? E ela é muito próxima da média móvel. Geralmente, quando você quer operar reversão, você quer operar longe da média móvel. Então, esses foram os trades aí. Eu acho que quarta-feira, né? Pessoal, se você está gostando, dá um like aí. Comenta alguma coisa para ajudar a gente aqui no canal, beleza? Espero que você esteja pegando pelo menos um insight. A ideia aqui não é ser engenheiro de obra pronta, mas às vezes você vendo aí os bons trades da semana te dá um insight para a semana que vem. Entendeu? Essa é a intenção, tá? Não é para dizer que eu operei isso, operei aquilo. Muitos desses aí eu operei, a maioria com certeza não. Fora que essa semana também tá uma gripe tão ruim que eu operei muito também fora do Brasil, né? Operei muito, muito internacional. Mas vamos lá. Aqui, quinta-feira. Esse aqui eu fiz no 2 minutos. Tinha um teste da média e barra de sinal de baixo. Depois você olha e confere lá no seu 2 minutos. Mas para mim aqui, que estou fazendo 5 minutos, é meio discutível esse trade. Tá? Um impulso para baixo. Lembra que eu falei a pegada lá do quando você tem um gap muito forte, você prefere a favor desse gap, você espera uma barra sólida. Veio aqui na 2, uma barra interna, você venderia abaixo da 3 ou abaixo da 4. Ou abaixo da 2, né, durante a 3, ou durante a 4 abaixo da 2, da 3. E entraria na venda. Eu acredito que isso deu 2 para 1 também. Isso aqui eu não tenho certeza. Para mim deu no 2 minutos. Tá? Deu um 2 para 1, sim. Tá meio certinho. Não sei se ia pegar ou se ia ficar com raiva. De tão certinho que foi. 18.
always in flip, mas a partir aqui de uma formaçãozinha, não quero entrar muito nesse detalhe, vamos falar aqui só do TTR e um bom impulso acima do TTR, acima da média. Eu gosto de uma barra interna dessa, fechando na máxima, externa, desculpa, fechando na máxima. São coisas que eu gosto de operar. Mas eu acabei operando mesmo, foi a 23. E deu um trade 2 para 1. Rompimento do range de abertura, né? A gente chama de ORB, Opening Range Breakout. Foi acima, corrigiu no ponto de rompimento, barra interna, vamos para cima. Daria para comprar também a própria 23, eu só acho que é uma sequência. É muito raro você ter só tendências muito fortes, é que você tem mais do que 5 barras consecutivas de um lado só. Então, geralmente, se ele não é muito forte, eu não faço a entrada. No buy the close eu espero uma correção e às vezes ele vai embora assim. Aqui também o bom e velho, uma tendência, né? Ou pelo menos um rally de barras brancas se mantendo acima da média móvel. Teste da média móvel, barra de sinal 36, uma barra interna, não foi das melhores. Vou marcar de amarelo, né? Não foi uma barra de sinal tão boa. Também não levou a grandes coisas. E aqui é 48, muito parecido com a 93 de ontem. Então vou marcar também. 52 foi uma barra de sinal melhor. Eu não gosto muito dessas vendas aqui não, por isso que eu marquei de rosa e tal. Depois, o mercado ficou dentro aqui da sua lateralidade, um triângulo. Você vê o que é um triângulo quando eu falo. É isso aqui, é ruimzinho de operar. Ele forma um triângulo mesmo. Tá vendo? Fica ruim de operar. E geralmente a gente espera alguma coisa. E aqui seria o quê? Always in flip, mas não teve uma barra de sinal digna, né? Que assim, próxima da média. Always in flip, se mantendo acima da média, mas não teve a aproximação para a média que mostrasse que ela segurou e mais uma barra de sinal. Então, nenhuma entrada ali que eu tenha gostado. 94 eu gostei? O 94 eu gostei, mas não nesse horário, né? De novo, assim como foi ontem aqui, ó. Eu não operei isso, tá? Trade de clímax, mas melhor evitar esses trades de clímax. Iniciantes, melhor pegarem esses trades aí, vermelhos e verdes. E aí, por fim hoje, começou forte gap para baixo. Você geralmente quer operar a favor do gap, mas se der a oportunidade de compra, você opera. Uma barra sólida é o que você está esperando, mas aqui a barra 1 foi muito ruim. Eu acho difícil que você vendesse a barra 3 sem esperar continuidade. E aí não teve nada. Teve um TTR, não tem TTR, assim a gente espera o rompimento. E aí opera ou a falha do rompimento ou o rompimento em si. Eu acho que alguns traders talvez quisessem comprar aqui a barra 21. Mas eu não acho que está muito certo isso não. Tinha o edge, tá? Eu não vou deixar isso marcado. Melhor esperar uma correção e aí se corrigir der uma barra de sinal, aí você compra. Tá? E aí a falha com uma barra de sinal muito boa como essa, uma barra de reversão na máxima do dia, sendo que abriu um forte gap para baixo, é um convite aí para uma boa operação. Essa aqui, ó, deu 1, 2, 3, quase 4 para 1. Para quem entrou, claro. Tá, mas deu os 2 para 1, que se espera. É isso que você tem que fazer todo dia, pegar um desses. Bom, aqui embaixo, dia lateral até então, tentou romper abaixo desse range de abertura aqui também, e falhou com a barra forte, mas é uma barra meio discutível e também foi direto aqui para o ponto de rompimento. A 22 é uma barra mais fácil de se operar, uma reversão mais clara. Aqui eu ficaria na dúvida se a 28 não era só uma correção e esperaria uma barra de sinal de venda aqui. Tá? Mas foi. E aí teve uma barra interna ainda e o mercado
rompeu para cima, baixo aqui nessa lateralidade de zona, por isso que eu marquei. Depois, não sei porque que eu marquei esse amarelo aqui, acho que, barra externa. Barra externa boa, fechando na máxima parecida. Mesmo conceito da barra 18 de ontem. Mas a barra 18 foi muito melhor do que essa. Beleza? E aí depois, ó, mercado always in long, se mantendo acima da média, segurou, aí barra com boas sombras embaixo, uma, duas, três na média, e dá uma barra de alta dessa. Dá para fazer uma compra dessa, mas não é das melhores. Aqui, ó, barra 82, vou marcar de rosa, não sei porque eu marquei de vermelho. Máxima do dia, falha de rompimento, barra interna. Dá para operar, mas não foi das melhores. E fora isso, um dia ruinzinho de operar. Scalpers vão ficar aí no meio comprando, vendendo, mas eles vão fazer risco-retorno invertido, escalar, fazer coisas que a maioria aí não deve fazer. Beleza, pessoal? Então é isso. Recap aí da semana de 6 a 13 de junho. E comenta aí embaixo alguma coisa, tá? Vamos manter aí. Fiz o recap, apesar de estar meio ruim. A gente manter a consistência aqui do canal. Valeu, abração, até semana que vem.